Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, né, novamente no nosso encontro Conexões Junguianas, que a gente faz uma vez por mês. Então, esse espaço, ele se propõe enquanto a gente chama de um espaço democrático, né, para a gente poder discutir um pouco a psicologia analítica de uma forma contemporânea, né, bem atualizada. E para quem não conhece ainda o formato, como que a gente faz? Num primeiro momento, a pessoa que está apresentando o tema faz uma exposição do tema, né? E num segundo momento, a gente abre para um debate. Né? Então, vocês podem anotar durante a apresentação da Vivi, assim, as dúvidas que tiverem, as questões, as associações que de repente foram feitas, né, questões teóricas relacionadas também. E aí, nesse segundo momento, a gente tem essa oportunidade de estar discutindo um pouco de forma mais ampla, né? Isso que a Vivi trouxe para a gente conversar hoje. E aí, hoje. A gente tem o prazer de ter a Viviane Lau aqui conosco, né? Vivi é psicóloga junguiana, neuropsicóloga também, especialista em um monte de coisa, né? É um monte de coisa, não faz essa cara, né? Mas aqui para nossa temática de hoje, né? Assim, é importante a gente falar sobre ela é uma pessoa com formação em terapia de casal, né? E supervisora clínica. E terapeuta de casal, né, obviamente. E hoje a Vivi vai falar pra gente, vai trazer pra gente um pouco das reflexões acerca da terapia de casal, a dinâmica da relação, né? Pode mandar bala, Pode. Vivi. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Vivi, né? É, Primeiro, queria agradecer a Kelly mais uma vez por estar aqui nesse espaço. Assim, não vi o Fabrício ainda, ele deve ter levado o Du em algum lugar, mas a formação de casal é uma formação que eu fiz na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Foi uma formação de 2 anos, uma troca bem legal que a gente faz lá. E acabou que gerou um monte de possibilidades de leitura, de ampliação, e aí eu vim fazer um pouquinho disso, gente, no Cepais, tá bom? Como é que faz isso? Então, começando com a dinâmica psíquica das relações de casal. Quando a gente pensa numa escolha amorosa, pela perspectiva da psicologia analítica, a gente percebe que ela nunca é apenas racional do acaso. Esse negócio de ser sempre sincronicidade, esquece, porque sincronicidade nem tem esse sentido que as pessoas costumam dar por aí. Então, Jung dizia, né, que aquilo que a gente, que nos atrai, né, que a gente é atraído, é sempre aquilo que nos convoca. Então, o parceiro amoroso, ele encarna uma imagem viva dessa atração. Ele é uma dimensão simbólica que aponta diretamente para uma região psíquica nossa que precisa ser integrada. Significa que a gente escolhe não apenas por afinidade, a gente não escolhe somente pelo que nos interessa, mas por um reconhecimento profundo, um reconhecimento que não é consciente, né? Ele é arquetípico. O consciente, ele identifica no outro aquilo que nos falta. Ele identifica aquilo que a gente deseja desenvolver, alguma coisa que a gente teme, que a gente não sabe exatamente o que significa. E é justamente essa combinação entre desejo e medo que torna a atração tão intensa. Então, assim, quando eu digo para vocês que o parceiro é uma imagem viva, eu estou falando, na verdade, que é uma figura carregada de sentido. É uma figura que aciona as nossas sombras, é uma figura que mexe com as nossas idealizações. É uma figura que mexe com as nossas feridas infantis. Então, é, consequentemente, ele mexe com todos os nossos potenciais que estão adormecidos. A relação amorosa, então, né, portanto, ela se torna um laboratório vivo daquilo que a gente precisa tratar como individuação. Ela mostra para a gente quem a gente é e quem a gente precisa se tornar. E aqui é o ponto crucial, né, da história, porque aquilo
gente mais admira no outro e aquilo que a gente mais se irrita com o outro costuma ser a nossa sombra. É aquilo que a gente carrega, mas não suporta ver. Então, o parceiro da gente devolve para a gente em forma de espelho aquilo que a gente pode destacar. Então, claro, o parceiro, a gente supõe que ele vai nos dar amor, mas ele também nos dá é, a beleza e uma fratura psíquica, porque a gente não está preparado para aquilo, porque a gente não reconhece aquilo na gente. Então, toda relação começa com a pergunta: como está tentando transformar em mim? Consciente não escolhe porque consciente. Vivi, o Oi, seu som tá dando uma falhadinha. deixa eu mudar de rede, peraí. Eu acho que não é, não acho que não é da rede, não. Acho que é do Do fone ou fone? do. Tá Não, sem nada agora. Não? Não tá me ouvindo? voltou. Estamos te ouvindo. Tá melhor sem fone ou com fone? Eu acho que tá melhor assim. É. Pronto. Sem fone. É... Onde é que vocês pararam de me ouvir? Perdi. Toda relação começa. Toda relação começa com a pergunta de o que que esse encontro está tentando transformar em mim. Porque o inconsciente ele não escolhe por conforto, ele escolhe por necessidade psíquica. E aí a gente pode falar da sombra compartilhada. O que que a gente tem que pode ser evitado? O que que a gente tem que, na verdade, a gente divide, mas emerge na convivência. Então, a gente tem esses aspectos que são o ciúme oculto, a raiva negada, o controle sutil, uma necessidade de dominar que transforma a pessoa em uma outra pessoa que ela não estava preparada para verificar. Então, quando a gente fala da relação, a gente tem que pensar que esses aspectos, eles evitam, mas eles emergem na convivência, porque foge do controle. Então, a gente não está revelando apenas o indivíduo, mas a sombra dessa dupla que precisa ser reconhecida e integrada. Quando a gente fala de terapia de casal, a gente não está falando nem de um nem de outro. A gente está falando do espaço entre, a gente está falando do terceiro fator, a gente está falando da terceira área, a gente está falando do espaço sutil. Sim, a gente vai ter várias denominações, mas aqui a gente vai falar desse espaço ampliado, dessa mistério da Coniúncios. Então, o que o Cosse está fazendo aqui? O que que esse inferno me consegue e ele está sempre nessa história? Porque na relação aparece como dor. Ele não aparece no relacionamento amoroso como uma lembrança, ele não aparece como uma narrativa organizada. O trauma ele vai aparecer como uma defesa, como retraimento, como rigidez. Então, ele aparece como agressividade, como hipervigilância. Gente, eu não tô vendo o que que escreveram, não sei o que é. Só aparece a mensagem, eu não consigo clicar no chat. Fica tranquila. Qualquer coisa eu respondo aqui, tá? Tá. Então, o Cauchy traz isso com certa precisão, né? Quando ele fala das defesas arcaicas do self, que atuam como sistemas de defesa, né? Como sistemas de proteção antigos e poderosos, que atuam automaticamente, mas, como se a alma estivesse constantemente tentando impedir que a ferida original se repita. Então, na relação, o parceiro não está reagindo ao que realmente acontece, ele está reagindo o que o corpo dele acredita que está acontecendo.
Então, é como se fosse uma reedição traumática. Então, o corpo reage antes da consciência. Então, quando esses dois sistemas defensivos se encontram, o casal entra em uma dança de proteção, não é uma dança de encontro. Então, cada gesto do outro vira uma ameaça. Cada silêncio é um abandono, é um reabandono, é uma retraumatização. Então, cada proximidade é um risco. Então, a relação ela se torna um perigo para a sobrevivência. Então, as pessoas envolvidas em traumas precoces, elas têm uma dificuldade de relacionamento porque elas têm frequentemente uma ferida de abandono. Então, clinicamente, a gente precisa essencialmente diferenciar aquilo que pertence ao presente e aquilo que pertence ao passado. Então, isso exige um processo delicado, é uma coisa muito sutil, muito tênue, né? Porque a gente vai ajudar a perceber quando é que ele está reagindo a uma memória emocional e quando ele está reagindo a esse parceiro. E isso faz parte tanto da relação de casal quanto da relação, desculpa, tanto da terapia de casal quanto da terapia individual, porque tem coisas que ele só vai perceber na terapia individual e quando ele traz para a terapia de casal, isso vem aflorado. E muitas vezes ele vê isso como um sintoma de repetição na vida dele com outros parceiros. E aí a gente tem na terapia de casal trazer ele para dentro dessa dinâmica para compreender o que que nessa relação está trazendo daquilo que não é desta. Então, essa distinção, na verdade, é um dos pontos mais libertadores que a gente tem no casal. Quando o parceiro entende que não é ele que aquela outra pessoa está temendo, não é a ele que ele está reagindo, mas sim uma repetição de uma experiência antiga, né? Então, como essa experiência é antiga e ele não tem nada a ver com isso, a gente tem que tomar cuidado para ele não reagir, tipo, esse problema é seu, mas ao mesmo tempo isso ajuda porque abre um espaço de reparação, ele abre um espaço de cuidado, um espaço de reconstrução de vínculo. A dança da dependência e autonomia. Eu montei essa tabelinha que mostra a diferença entre intimidade e autonomia. Tá muito na moda essa coisa, né, de prefiro a solitude do que ficar com alguém, a diferença de solitude e solidão. E isso é uma coisa muito tênue, né? Porque assim, o homem é um ser social. A humanidade é social. Então, mesmo quando as pessoas falam muito sobre a solitude, a gente tem que ver até que ponto isso não é um sistema de defesa. Quando a gente fala de casal, a tensão entre intimidade e autonomia é constitutiva da vida amorosa. Todos os casais, e aí eu tô falando de todos mesmo, né? Assim, eu costumo falar que todo mundo é muita gente, mas agora eu tô falando de todo casal mesmo. Todos os casais, eles têm esses movimentos, tanto de aproximação quanto de afastamento. O movimento de aproximação, ele vem com eu preciso de você, eu quero você perto, e o movimento de afastamento, eu preciso de um tempo, eu preciso ficar, ficar sozinha, preciso de um tempo sozinha, né? E funciona dessa forma. Então, nesses dois movimentos, errado, né? Assim, as pessoas têm essas coisas dentro de si, humano. Então, não são necessários para uma relação saudável. O problema acontece quando um dos dois movimentos domina a dinâmica. Um casal pode adoecer tanto por excesso de intimidade quanto por excesso de autonomia. Então, é um movimento fronteiriço. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio, porque, como tudo na vida, né? O equilíbrio é que traz um ritmo saudável de aproximação e afastamento, contato, fronteira, intimidade, individuação, para que esse casal tenha uma vida saudável. Então, os casais fusionais, eles perdem a alteridade. Quando os casais estão extremamente fundidos, eles não reconhecem o outro. Os casais extremamente autônomos, eles perdem o vínculo, porque se eles não precisam do outro, eles realmente não precisam do outro. Então, na clínica, a gente precisa buscar ajudar o casal a identificar esse movimento que muitos conflitos não são pessoais, são tentativas de regular essa proximidade e essa distância.
Então, o parceiro que se afasta não está necessariamente rejeitando, ele pode estar tentando respirar. A questão é como é que o outro está entendendo isso, como é que ele também está comunicando, né? Um grande problema nos casais é a comunicação, a diferença entre o que se diz e o que se entende, e o esforço que se faz para compreender a linguagem do outro. Então, a dança dessa autonomia e dessa dependência é uma negociação permanente. E é isso que sustenta o desejo, porque o desejo só existe se tem espaço. Se eles estão fundidos, não tem mais desejo, porque já está acoplado. Então, ao mesmo tempo, isso sustenta a segurança, porque também se está muito, muito afastado, não tem mais imã, né? Porque a atração só existe em uma certa distância, é igual o imã. Se você afastar muito, é atração. Vai brincar de outra coisa. A projeção como início de toda a relação. Todo amor começa idealizado, né? Então, assim, a projeção é o fenômeno que inaugura o amor. É ele que permite o encantamento inicial. Sem encantamento não tem desejo, sem encantamento não tem amor. É através dessa projeção que a gente vê no outro qualidades que a gente deseja viver, né? Que são potenciais que a gente quer desenvolver, são aspectos que a gente tem mesmo dentro de nós mesmos e a gente precisa desenvolver, que estava adormecido. Então, a projeção a gente não vê como erro. A projeção é um convite, a projeção é uma ponte. E no início da relação, a gente vê muito mais a imagem que cria do que a imagem real. Tanto que, assim, é comum a gente ver os casais falarem assim: ah, não, porque no início do namoro era diferente. Óbvio que era diferente, gente. No início do namoro, todo mundo quer agradar todo mundo. No início do namoro, tudo são flores. A gente faz de tudo para agradar. Então, no início dessa relação, a gente tem lá a imagem projetada, e essa imagem é construída a partir da nossa ânima, né? Da nossa alteridade, né? No caso, no meu caso, sinônimos, né? A partir das nossas idealizações, das nossas faltas, das nossas expectativas, das nossas esperanças. Então, o problema não é projetar. O problema é permanecer preso nessa projeção. O problema é não permitir que o outro surja na própria verdade dele, no que ele é. Eu só vejo a Kelly fazendo assim, só tá aparecendo a cabeça da Kelly, a Kelly fica fazendo assim, eu tô ficando tensa. É, então, quando a projeção deixa de estar presente, quando ela cai, e ela vai cair em algum momento, o casal entra em crise. E aí vem aquela coisa: ah, você mudou, você não mudou, você não era assim, e porque no início do namoro, lá, lá, lá. Então, quando essa pessoa real se apresenta, quando não é mais uma fantasia, não é mais uma máscara, não é mais uma persona para aquele relacionamento, algumas pessoas tentam viver buscando ressuscitar essa fantasia. Outras pessoas mergulham num ressentimento porque o outro não é mais o ideal, não é mais aquilo que ele fantasiou. Ele nunca foi o que ele fantasiou, a fantasia era fantasia, mas ele não vê dessa forma. Então, essa queda da projeção, ela é dolorosa. E ele é o ponto de partida do amadurecimento do amor. Então, quando a gente deixa de amar a imagem, a gente começa a amar o humano, o imperfeito, o contraditório, o complexo, o falho. Então, na clínica, ajudar o casal a atravessar esse colapso de idealização é uma tarefa intensa, é uma tarefa profunda, porque é aí que nasce o vínculo real. É, esse vínculo, ele não é sustentado pela fantasia, ele é sustentado pela presença. Mas, assim, não é nesse momento, normalmente, que os casais chegam, né? Normalmente, eles já chegam depois de um desgaste. Não é só... Se eles chegassem nesse ponto, a vida era mais simples para eles. Mas eles não vão chegar nesse momento na clínica. A frustração, o ponto de virada. A frustração é inevitável, né? E, infelizmente, mas ela é absolutamente necessária. A frustração ela é necessária em todos os tipos de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, desenvolvimento do adolescente e do desenvolvimento da relação também.
Então, a frustração, ela permite que o casal deixe o território da idealização e entre no território do amor real. Então, a frustração acontece quando essa imagem perfeita, aquele ideal, colapsa. Então, clinicamente, a frustração é o momento em que o encontro do humano real substitui a fantasia. É uma passagem dolorosa, sim, porque ela desmonta, né? E ela demonstra que tudo aquilo que se acreditava pode ruir. Então, essa fase da frustração é o inferno dos casais, porque nela aparece o passado, aparecem as feridas de apego, é, aparece o encantamento, parece que o encantamento se transforma em ressentimento. Mas esse momento, ele marca o início, né? Porque nesse momento o casal pode se perguntar o que que a gente faz agora que a gente não tem mais essa fantasia? Como é que a gente vai transformar isso? Né? E aí, assim, é importante a gente pensar que ao invés de ataque, ao invés de mágoa, ao invés de um silêncio punitivo, a gente deve buscar uma construção de uma relação forte. Então, é um exercício até consciente de entender que essa frustração não é o fim desse amor, mas o início de responsabilidade com a relação. Então, é como se fosse um rito de passagem do amor ideal para o amor possível. Eu tô com sinusite, gente, tô tossindo muito, desculpa. Ajuste emocional, o amor real. O ajuste emocional é a maturidade do vínculo. Ele exige 4 movimentos profundos: o reconhecimento do real, a negociação de limites, a mutualidade e a autorresponsabilidade. O que que isso significa? Ver o parceiro como é. Como é que é isso? Seus medos, seus limites, suas contradições, sem tentar fazer com que essa pessoa seja aquele ideal. Esse reconhecimento não é um conformismo, ele é uma maturidade perceptiva. A negociação de limites. Os limites, eles não são muros, né? Os limites, eles são fronteiras. Essas fronteiras, elas permitem a preservação da integridade do self. Aqui nesse momento, o casal pode dizer que, olha, isso eu não gosto, isso eu não posso sustentar sozinho, isso eu não quero fazer, isso eu preciso que você olhe comigo, eu preciso que você leve isso em consideração. Então, quando a gente não tem limites, o vínculo, ele sufoca, ele é opressivo. Quando os limites são rígidos demais, o vínculo quebra. Então, a negociação é como se fosse uma contenção para fazer esse próprio equilíbrio, para fazer aparecer um meio termo. A mutualidade, ela cria espaço para esses dois mundos internos, mas ela não é uma simetria absoluta, tá? É a capacidade de sustentar a diferença. É a capacidade de criar esse espaço para que os mundos internos coexistam, mas não de forma fusionada, mas também não de forma indiferente. Então, é como se esses mundos internos fossem complementares. A autorresponsabilidade é o oposto da culpabilização. Não vamos também pensar em vítima, né? A gente está falando o- de consciência do que é seu, o que é do outro, mas não se tornar também um pobre vida do mundo cruel. Então, é o oposto da culpabilização. Cada parceiro passa a perguntar coisas como: o que que eu nessa dor? O que que eu fiz? Fazendo aqui de novo? Repetindo, qual é o meu padrão? O que que eu projeto em você? O que está te levando a fazer que eu poderia fazer? Nesse momento, o vínculo ele deixa de ser um campo de acusação e ele passa a ser um campo de experimentação, de investigação. Então, o ajuste emocional é o momento em que o amor deixa de ser idealização e se torna uma construção consciente. O que que eu posso fazer para tornar a nossa relação melhor do que ela é? O que que você está disposto a fazer nesse conjunto?
a tríade da dinâmica dolorosa. Essa tríade é interessante, porque ela é o coração da repetição inconsciente dos casais. A gente fala de ativação emocional, de defesa automática, a gente fala de reação em cadeia. Então, a ativação emocional é quando alguma coisa no presente toca alguma coisa muito antiga. Então, tem uma palavra, um tom de voz, um gesto, uma rua que você passa, viu um letreiro. Então, qualquer coisa que remeta, mesmo inconscientemente, a uma ferida primária. Então, o corpo vai reagir antes da psique. Então, aqui o casal, ele não está lidando com o presente, mas com o passado encarnado no presente. Então, a gente pode estar falando de uma reação da relação ou de anterior à relação, mas não daquele momento. A defesa automática, que é o segundo ponto da tríade. Quando a ferida é tocada, quando chega nesse momento, o sistema defensivo ele age imediatamente. Então, a pessoa vai atacar, vai ironizar, vai debochar, vai racionalizar, vai se isolar, vai erguer um muro afetivo, vai ficar muda. Nossa, ficar muda é terrível, mas é muito comum. Então, essas defesas, elas são arcaicas, não foram criadas nessa relação atual. Essas defesas existem muito, muito antes. Então, o objetivo dessa defesa é evitar dor, não é punir o parceiro. Mas quem disse que o parceiro vai entender dessa forma, não é mesmo? Porque para o parceiro o que ele está recebendo é a agressão, o que ele está recebendo é o silêncio, o que ele está recebendo é a forma de não ser visto. Então, ele não está nem entendendo que não faz parte dessa relação. Às vezes até tá, né? E aí vem, você joga suas frustrações em cima de mim, né? E o parceiro sente como punição. E é muito, muito cruel. E isso encadeia. O parceiro reage à defesa, mas quando ele reage à defesa, ele não está reagindo ao conteúdo original, ele não está reagindo à dor do outro, ele está reagindo ao ataque que o outro fez. Então, ao invés de perguntar, mas o que que você sentiu que fez você ser agressivo dessa forma, ele reage à agressão. E aí, assim, vou fazer advogado diabo aqui, também ele não é santo, né? Ele também não tem culpa do trauma inicial lá do outro. Mas faz parte da dinâmica da relação contemporizar e buscar entender o que que tá sendo afetado. E isso é um ciclo, né? E o que era uma ativação emocional se transforma em conflito, o que é conflito alimenta a próxima ativação, e aí essa ativação vai fazer um novo conflito, e esse ciclo é viciante. Então, é como se cada um estivesse preso a uma coreografia antiga da qual não se consegue sair sozinho. O primeiro passo para romper esse ciclo é nomear o ciclo. Quando o casal enxerga que isso está acontecendo, ele começa a ter liberdade para criar uma resposta diferente. Por isso que eu falei que era importante essa conscientização. Quando ele percebe, olha, ele está reagindo assim, mas não é comigo. Está tendo uma conscientização e essa conscientização pode ajudar nessa resposta diferente. E aí a gente pode ter uma mudança na dinâmica da relação. Corpo, na dinâmica do casal. Pô, sempre, sempre, sempre revela o que a palavra esconde. O corpo, ele é um participante ativo da relação. É, o corpo, ele fala antes da palavra. Ele fala de forma mais direta até do que a palavra. Ele fala de uma maneira até mais verdadeira do que a narrativa consciente. Então, na clínica, a observação do corpo do casal é observar essa história que eles não verbalizam. Então, o corpo fecha o peito quando tem medo, tem aquele desvio de olhar, tem a perna que treme, tem o corpo rígido quando tem uma ameaça. Tem uma mudança no corpo quando tem vergonha, tem o retraimento, tem um distanciamento quando tem uma mágoa, né? Não quero falar com você, não fala comigo agora.
e o corpo perde o toque quando perde o vínculo. E esses movimentos corporais, eles não são aleatórios, né? Eles revelam as camadas de afeto, as camadas de humilhação, de retraimento, de desejo, de raiva, de amor, de insegurança, de trauma, de potência, de alteridade. São movimentos que são carregados de sentido. Então, a relação amorosa passa pelo corpo, claro, passa pelo sexo, sim, sem dúvida, mas passa pelo corpo por corpo mesmo. E no corpo a gente pode sentir abandono, a gente pode sentir a resistência. Pelo toque, a pessoa pode mostrar a sua disponibilidade, a sua entrega. Pela atenção, a gente pode mostrar limite. Então, a clínica junguiana, como vocês sabem, trata o corpo como símbolo. E esse símbolo é uma linguagem da alma, é uma linguagem que vem a partir do inconsciente. Então, o corpo do casal, quando ele fala, a gente precisa escutar o corpo antes de interpretar. Então, assim como quando a gente fala de sonho, né? Assim, antes de interpretar, amplia. Vamos ver onde está indo. Comunicação invisível, o não dito. Toda relação é feita de ausência. Nas relações, né? O que destrói raramente é o que é dito. Normalmente, o que fere mais é o que não foi dito. É a desculpa não pedida, o desejo não expresso. O desejo não expresso, ele vira uma fantasia silenciosa, né? As raivas contidas, elas se tornam hostilidade passiva, por exemplo. Os medos, quando a gente guarda o medo, ele se transforma em retraimento. A pessoa fica tão insegura de falar alguma coisa que trava. As perguntas que a gente não faz, por exemplo, é, fazem a gente conjecturar respostas que muitas vezes são piores do que a realidade, né? Assim, às vezes você deixa de perguntar uma coisa porque você tem medo da resposta, mas a sua fantasia sobre o que seria a resposta foi muito pior do que poderia ter sido. Esses são os pressupostos que criam a realidade paralela. A gente pode falar também do não dito, a gente pode falar dessas expectativas invisíveis. E essas expectativas invisíveis, às vezes, são cobranças sem explicação. Por exemplo, é, a pessoa vai chegar de viagem e aí fala: Ah, você quer que eu vá te pegar? Não, não precisa. Aí a pessoa chega de viagem, de cara amarrada, fala: Poxa, você nem foi me pegar. Mas você disse que não precisava. Sim, mas você poderia ter ido. Sim, então por que eu disse que não precisava? Sabe? Então, esse não dito se acumula como se fosse uma sujeira, uma poeira emocional. Então, cada camada de silêncio se deposita sobre esse vínculo até que o casal não se reconhece mais, porque as coisas vão se acumulando de uma forma que mudam a sua imagem, que mudam aquilo que eles reconhecem como sua relação. Então, quando a gente abre espaço para o não dito, é revolucionário, porque o casal finalmente nomeia o medo, nomeia a mágoa, nomeia o desejo, nomeia a vergonha, e aí eles conseguem entender aquilo que o outro queria que ele soubesse sem dizer. A expectativa não permite isso, né? Como é que você vai adivinhar? É meio Neumann demais, né? Então, nomear o não dito é um dos gestos mais corajosos da vida amorosa. Isso é uma coisa que eu falo sempre. O casal e a criança interior. A criança interna, ela participa da relação. E que beleza, né? Pois é, tá lá. Então, mesmo quando o adulto jura que a sua infância está superada, aham, tá bom. Então, a criança interna, ela aparece na forma da dor desproporcional,
do medo de abandono, da necessidade de aprovação, de validação, das reações intensas, das pequenas situações, né? Então, assim, quando o parceiro erra, quem se fere primeiro não é o adulto, é a criança. É a criança que vai sentir a rejeição, é a criança que vai responder com humilhação, é a criança que vai sentir solidão, é a criança interna que sente medo. E aí o adulto responde com ataque, responde com frieza, responde com silêncio. Então, se a gente pensar por Fordham, é, a gente pode lembrar que a criança busca sempre reparação por meio de vínculos posteriores. Então, isso significa que a relação amorosa ela se torna um campo de repetição, mas também de cura. Então, a clínica junguiana, ela não infantiliza o parceiro, mas ela ajuda esse adulto a reconhecer o quanto que a criança interna está tomando a frente dessa vida da pessoa. Então, quando isso acontece, o casal aprende a se perguntar: o que está doendo? O que estou sentindo? Não tem nada a ver com você. Então, a gente pode falar isso de responsabilidade afetiva. É a pessoa compreender que essa criança interna não é responsável pela sua vida hoje, que você precisa tomar a frente da sua vida e dominar a situação. O amor como encontro de limites. Não existe vínculo sem limite, não adianta. Não existe. Limite é fronteira. Limite não é punição. Uma das maiores ilusões que a gente pode ter, né, no imaginário amoroso é a ideia de que amar significa não ter limites. Quando a gente fala de realidade psíquica, na realidade profunda, o limite é o que torna o amor possível. É o limite que permite que haja desejo. Então, o limite também, ele protege o self. O limite é o espaço onde cada um pode respirar, onde pode desejar, onde pode se movimentar sem ser engolido pelo outro. Então, quando a gente não tem limites, quando os limites estão ausentes, não é que tem amor, não é que não existe amor. O que está existindo é fusão. E essa fusão é uma forma sofisticada de morte psíquica, porque você deixa de existir como uma pessoa. Por outro lado, se os limites são rígidos demais, ele deixa de ser proteção, ele passa a ser isolamento. E o isolamento é o colapso da mutualidade. Então, de novo, a gente está falando de busca de equilíbrio. De novo, a gente está falando de reconhecer que o limite tem uma linha tênue. Então, a gente pensa num limite funcional. O limite funcional é o que sustenta a relação. Ele não é muro, não é barreira, não é punição, é um gesto de amor. O limite funcional é aquele que diz: olha, eu quero estar com você, mas eu preciso ser eu estando com você. Eu preciso existir como eu mesmo enquanto nós existimos como casal. Então, eu posso me aproximar de você, mas eu preciso manter meu eixo. Eu posso te ver, mas eu não vou me abandonar. É, eu vou priorizar nossa relação, mas eu não posso deixar de ser integramente eu. Então, assim, na clínica a gente pode ver casais que não sabem colocar limite porque confundem limite com agressividade, confundem limite com abandono. Tem casais que temem impor limite porque foram educados a acreditar que limite afasta, que precisa haver uma simbiose nessa relação. E é justamente o limite que permite que haja uma aproximação real, uma aproximação verdadeira. Porque quando a gente não tem limite, essa ausência de limite, ele cria uma intimidade falsa, porque tem um sufocamento. Então, quando a gente tem o limite, tem uma intimidade viva, tem uma intimidade que permite o surgimento do desejo. Porque só existe desejo se existe alteridade. Então, amar com limites é amar sem devorar, é amar sem desaparecer, é amar sem esquecer que você é uma pessoa, o outro é outra pessoa e que vocês desejam estar juntos, mas
desejam deixar de existir. Mesmo porque, vale lembrar que quando houve aquela projeção lá, você projetou no outro, mas você não desejou estar fundido. Você desejou estar com aquela pessoa, você não desejou ser ela. Senão você deseja ser ela e aí vira outra dinâmica de relação. Não é mais uma relação, é uma transformação de pessoa. Eros e impulso da ligação. Então, Eros, na mitologia, na psicologia analítica, não é romance, né? Eros, a gente está falando de princípios de ligação, de impulso, de desejo. Eros é uma força que faz com que os corpos, que os afetos, que os ideais, que as almas se encontrem, né? É como se fosse um impulso. E esse encontro só existe, só permanece vivo quando Eros está respirando dentro do vínculo. Então, quando o Eros adoece, o casal entra numa repetição mecânica. Os corpos estão perto, mas não tem vida. A alma está longe, está distante. Quando quando o toque acontece e não cria esse desejo, não cria campo, a gente pode perceber que Eros não está presente. Quando tem convivência, mas não tem encontro, Eros não está presente. Quando o outro está ali por estar, quando ele é um hábito, quando ele é uma existência e não é uma presença, a gente está sem Eros. Então, quando a gente fala de Eros, a gente não está falando de sexualidade, tá? A gente está falando de interesse, a gente está falando de curiosidade, de buscar o que pode vir a surgir dessa relação. É olhar para essa pessoa e ver e ser visto. E é o corpo que está disposto a receber o outro. É a psique que tá interessada no que o outro tem a dizer. Então, Eros é como se fosse um movimento para essa aproximação. Quando o Eros não está na relação, quando ele se retirou da relação, a gente tem a morte do casal. Então, quando não tem Eros, a gente só tem a coisa funcional, é só logística. É uma convivência que as pessoas só estão resolvendo os problemas. É só a convivência funcional, sem poesia, sem alma, para ser junguiano falando. A psicologia analítica, ela mostra para gente que Eros, ele enfraquece quando o vínculo é defensivo. Então, quando a relação se torna um campo de guerra, Eros, ele foge. Quando a relação é muito cheia de mágoa, Eros desaparece para não ser mutilado, por exemplo. Então, quando o casal está muito protegido, se protege demais, Eros não consegue entrar, porque Eros precisa de abertura, Eros precisa de movimento. Então, a clínica de casal, ela não busca resgatar essa paixão inicial, porque isso seria uma regressão, né? Ela busca reacender Eros como um movimento de presença, não como uma coisa idealizada. Então, a gente está falando aqui de um Eros maduro, que reconhece a sombra, reconhece os perigos, e ainda assim ele escolhe permanecer na relação. É um desejo de permanência, é um desejo de construção de vínculo. A relação como oportunidade de individuação. É, a relação, gente, quando a gente vive com consciência, ela se torna um dos cenários bem complexos e muito eficazes da individuação. A gente pode falar, nesse caso, que nada confronta com as nossas sombras que nada confronta com a nossa sombra, com os nossos limites, como a intimidade faz. Porque o casal, ele funciona como se fosse um laboratório alquímico, né? Tem ali o casal, a relação como um circuito, né?
E aí a gente tem o fogo da convivência, a gente tem as partes que estavam congeladas, que começam a se descongelar, a gente tem as partes fragmentadas que começam a se fundir, que começam a tomar forma, a gente tem umas partes negadas que começam a exigir reconhecimento, e o outro, né, a alteridade, começa a funcionar como um espelho. Ao mesmo tempo, ele é um reagente. Então, é, é, essa esse vaso alquímico, ele mostra algumas camadas que sozinhos a gente não tem coragem de encarar. Então, ele mostra a persona que a gente construiu, uma persona rígida. Ele convoca a integração da sombra que a gente está tentando esconder. Então, essa individuação que acontece com o casal, ela é bem interessante porque ela permite a gente perceber que essa aproximação muitas vezes é catalisada por um vínculo amoroso real, um vínculo que expõe o outro, né? Que desarma, que convida para o crescimento. Então, a relação, ela é como se ela trouxesse algumas perguntas de como é que a gente funciona nessa relação, né? Como é que eu sou quando eu amo? Como é que eu reajo? Como é que eu lido com o limite dos outros? Como é que eu sou quando eu sou rejeitado? Como é que eu reajo a uma rejeição? O que que eu faço com o poder que eu tenho sobre o outro? O que que eu faço com a minha vulnerabilidade em relação ao outro? O que que eu faço com a minha sombra quando ela aparece? Então, quando a gente fala de uma relação amorosa consciente, a gente pode pensar que isso é um caminho, né? É um caminho que vai ampliar o self, vai desmontar a persona e vai reorganizar a psique. Então, essa transformação que acontece, ela acontece individualmente com os elementos do casal e, com isso, tem uma transformação da relação em si. O que sustenta a relação ao longo dos anos? Paz. Paz é o que, é o que sustenta. Como consegue paz? Com limite, com equilíbrio. As relações duradouras, elas não são relações sem conflito, né? Elas são relações que sabem metabolizar o conflito. Então, a gente tem alguns elementos que são importantes para essa permanência na relação. A mutualidade, o reconhecimento, a presença e a reparação possível. O que que é a mutualidade? A mutualidade é a capacidade de ver e de ser visto, sem tentar controlar a relação. Então, a mutualidade é a presença não violenta. É uma abertura para a relação sem a fusão. Isso é muito importante para a existência do vínculo duradouro. Reconhecimento. Reconhecimento não é concordância cega, é uma validação da existência psíquica do outro. É dizer, por exemplo, que, olha, eu não faria isso, mas eu entendo que seja a sua forma de agir. Eu não viveria dessa forma, mas eu entendo que você viva. Então, esse reconhecimento ele reduz a violência simbólica dentro da relação. É como se você compreendesse que o outro funciona de outra forma. E quando você compreende, você tem sempre duas opções, né? Aceitar ou brigar. Então, assim, se você aceita que a pessoa é diferente de você, que a pessoa não é a sua cópia, você consegue entender que ela vai funcionar de outra forma e que isso não significa uma agressão a você, significa que ela é outra pessoa. Presença. Presença não é disponibilidade total. A presença é uma qualidade que diz para o outro assim: olha, eu tô aqui, mas eu não sou uma funcionalidade, eu não sou um executor. Eu tô aqui, sim, eu existo. E assim, quando o casal não está presente um para o outro, ele é somente logística afetiva. São aqueles casais que ficam juntos somente porque quem é que vai levar o filho para a escola, né? Vai acabar com a dinâmica, porque um fica com a criança de manhã, o outro fica de tarde, e aí, se separar, o que que acontece?
E a reparação possível. Não existe vínculo sem ruptura, mas tem vínculo adulto é, com reparação. Então, o casal que sabe pedir perdão, que sabe elaborar, que sabe voltar, que sabe reconhecer os seus pontos que necessitam de ajuste, esse casal ele tem uma sustentação. E a reparação é um gesto de amor real. É admitir a falha, admitir a vulnerabilidade e reconstruir esse campo afetivo. Os casais que duram, eles não são os casais perfeitos, né? São casais que se encontram novamente, mesmo quando eles se desencontraram. São casais que resolvem os seus problemas. São casais que olham para as coisas que os afetam e falam: ah, tá bom, mas como é que eu posso mudar isso? Amar sem desaparecer. Esse é um dos maiores desafios, né, da vida amorosa, conseguir amar o outro sem desaparecer de si. Tem uma tendência muito forte, principalmente nas pessoas que têm trauma de apego, que é se encolher, se adequar, se dissolver. São aquelas pessoas que mudam de acordo com o relacionamento que estão, né? Que querem agradar o outro a qualquer jeito, né? Com um relacionamento é pagodeira, no outro relacionamento é roqueira, no terceiro relacionamento é uma pessoa completamente cult, porque a pessoa faz tanta questão de se adequar que ela já não sabe mais quem ela é. E quando a gente fala numa necessidade de manter uma relação, se a pessoa se perde dentro do vínculo, ela não tem presença interna. E se ela não tem presença interna, ela não consegue sustentar a relação, porque a relação exige que a pessoa esteja consigo mesma para poder estar com o outro. É, é como se exigisse uma presença interna de cada pessoa. Então, esse movimento, essa dinâmica entre relação interna e alteridade é o centro da conjugalidade. Então, se a pessoa se entrega demais, ela perde o eixo. Se ela se protege demais, ela perde o vínculo. Então, de novo, a gente fala de novo entre estar no meio termo, né? Entre entrega e preservação. Então, amar sem desaparecer é aprender a dizer eu, eu existo. Então, é sustentar a própria história, é reconhecer os próprios desejos, é como se a pessoa precisasse manter viva a chama da individualidade, como se essa individualidade necessita da existência para que possa existir o encontro. E, ao mesmo tempo, é bem cretino, amar também tem que dizer nós. Porque se a pessoa não diz nós, ela não está reconhecendo o outro. Então, reconhecer que a relação transforma, que a relação convida, que exige movimento, passa a reconhecer que com a relação existe um movimento que sozinho a gente não ia fazer. Então, não existe relação em que ambos não possam ceder. Então, abrir espaço para o mundo interno do outro é necessário. O que a gente não pode é permitir que isso mude a nossa trajetória interna. Então, a dinâmica da relação, ela funciona como uma dinâmica da alma. Então, ela precisa de espaço, precisa de entrega, precisa de fronteira, precisa de aproximação, de afastamento, mas também precisa de reconhecimento de si. Então, amar sem desaparecer no fundo, um exercício de individuação dentro do vínculo. O encontro quádruplo. Quando as duas pessoas se encontram, são quatro encontros simultâneos acontecendo. O que eu faço com você, o que você faz comigo, o que eu faço comigo mesmo diante de você, o que você faz consigo diante de mim. Essa, essa construção do que as pessoas fazem
fazem parte da dinâmica conjugal. Então, a gente pode pensar nisso como se fosse é, a forma de relacionamento, como que as pessoas são vistas e como elas vêm. É como se fosse uma convocação simbólica. Então, a gente está falando que essa dinâmica ela precisa de um entrelaçamento do que sou eu e do que é você. E reconhecer como as pessoas se encontram faz parte dessa necessidade de atração, de expectativa, de frustração. Os 4 movimentos da dinâmica conjugal. Putz, eu acabei de falar. Atração, expectativa, frustração e ajuste. Esqueci que ia ter o slide disso. Então, é, quais são esses 4 movimentos? A atração é, é quando o campo é como se fosse como o campo simbólico que chama. Nada no encontro amoroso é aleatório, né? Então tem essa convocação simbólica. O outro carrega uma imagem psíquica que falta para gente. Então, isso nos desafia e isso nos atrai porque reconhece uma região ainda não vivida. Então, a atração é o encontro desses inconscientes antes de ser encontro de egos. Os egos ainda estão ausentes e os inconscientes já estão lá. A expectativa. A expectativa é o ideal, né? É onde nasce a projeção. E a projeção é, paradoxalmente, né, o que torna possível o nascimento do amor. A gente projeta no outro aquilo que quer integrar. Então, a gente projeta força, a gente projeta cuidado, projeta intensidade. E essa projeção, ela cria esse encantamento, mas também prepara a queda, como a gente falou antes. A frustração. A frustração, como a gente disse, né, é o colapso da imagem ideal. Então, aqui é quando surge a realidade. Então, nesse ponto, como a gente falou, é quando as pessoas pensam que o amor acabou. E, na verdade, ele está começando a tocar o real. E o ajuste, né, como a gente disse, é o movimento da alquimia da relação. É o trabalho real do amor. É quando os dois mundos internos negociam, quando eles se reconfiguram e quando eles tornam esses acordos implícitos e explícitos e tornam os limites possíveis. Então, o casal que amadurece é o casal que não tenta pular nenhuma dessas etapas. É aquele casal que é, entende que esse vínculo vivo circula pelo ciclo, né? E a terapia de casal ela funciona aí, né? É ajudar o casal a caminhar do ideal para o real e depois para o possível. O amor como trabalho psíquico. O amor, né, na perspectiva junguiana, a gente pode pensar que ele não é apenas uma emoção, ele é trabalho psíquico. Esse trabalho não é um peso, não é uma tarefa, ele é um caminho. Então, o amor ele revela aquilo que não foi curado. Mas o amor também não cura tudo, né? Ele vai revelando a- é, as, 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 as inconsciências que a gente tem sobre nós mesmos. Então, revela a sombra, revela narcisismo, revela a criança interna, revela a persona, revela aquelas camadas que a gente não compreende e aquelas camadas que a gente evita pensar quando a gente está sozinho. Então, quando a gente está no vínculo, aquilo que estava escondido emerge de forma urgente. Então, o que estava recalcado, o que estava escondido, ele procura expressão. O que estava congelado, ele procura um desfazimento, um aquecimento. Então, amar é estar disposto a entrar em contato com essas verdades internas. Então, o amor, quando a gente fala de amor como trabalho psíquico, a gente fala de consciência para ver o que que a gente está repetindo. A gente fala de mutualidade para entender que a gente não pode exigir somente do outro. A gente fala de limite para evitar que a gente
vá demais e que a gente permita que o outro venha demais, né? É uma coisa que sempre falo também, que limite a gente não pode pensar só até onde a gente alcança, mas até onde a gente vai permitir que o outro venha. Esse amor como trabalho psíquico, a gente pode pensar também em reparação, né? Que é o ato simbólico de transformação dentro do relacionamento. Tem aquela coisa, né? Que o amor maduro, ele não é tão romântico, né? Ele não é tão bonitinho, mas ele é mais verdadeiro. E o amor, ele não... Amar não significa não sentir dor, né? O amor é aquilo que permite atravessar pelas adversidades com dignidade, né? E transformar essas dores em, em, em obstáculos a serem cumpridos. Então, amor não significa que vai ser eterno, né? Não existe essa garantia, mas o amor ele garante presença. O amor ele não elimina conflito, mas ele traz consciência para aquilo que a gente precisa elaborar. Então, quando a gente fala de amor como trabalho, é porque o amor busca a sustentação dessa relação. Acabou? Deu tempo. Olha, Obrigada, Vivi. Você consegue parar de compartilhar? Porque eu acho que vai mudar a imagem. Tá, beleza. A gente vai abrir para discussão, mas eu queria duas coisinhas, porque eu sei que algumas pessoas vão precisar sair, né? Primeiro, tá, vou informando para vocês, algumas pessoas já sabem, né, sobre isso, mas que em março a gente começa uma turma de terapia de casal, né, no CEPAS, que vai ser online todas as quartas-feiras, exceto feriados, né, por um ano e meio, né, Vivi? Por um ano e meio. A coordenação é minha e de Vivi, né? E vai ser uma experiência bem bacana, assim, porque muita gente tem demandado sobre isso, né? Sobre terapia de casal há bastante tempo, até porque a gente não tem muito material disponível, né? Tão fácil acesso assim, né? E aí a gente tem tem garimpado bastante assim esses materiais, os nossos estudos, né? Para estar oferecendo essa formação também. No dia 15 acaba o primeiro lote, né? Então é um período bacana para se pensar em garantir também a vaga com o valor de desconto.